fez uma análise em laboratório, aplicou algumas cargas sobre a célula de carga e verificou aqui qual o melhor sinal de ganho para os níveis de tensão que a gente vai precisar para fazer a conversão analógica digital. Então está aqui, esse aqui é o layout do circuito que a gente utiliza lá, tá? O meu AD 623. E aqui é onde vem a saída para a célula de carga. E aqui na saída desse sinal aqui já amplificado, eu preciso filtrar todo mundo sujeito a ruídos do sinal elétrico. Então eu tenho que usar esse filtro. Então um resistor, um circuito RC de filtro. Nesse caso eu fico pasta baixa. Por que pasta baixa? Geralmente as variações do nosso corpo, essas variações de equilíbrio, centro de pressão, as nossas reações físicas estão na faixa de 10 Hz. Ou seja, nosso corpo não consegue, não que não consiga, mas nosso corpo não responde muito a frequências acima de 10 Hz. Então se eu tiver uma frequência de 20 Hz, vai ser o suficiente para mim fazer uma captura de dados do corpo humano, de qualquer variável do corpo humano. O que acontece é que na literatura se recomenda se utilizar um filtro na faixa de 100 Hz. Então eu consigo uma gama grande, mesmo assim eu vou captar um ruído que não vai variação do corpo humano. Então, isso aqui é uma outra parte do circuito, que é a parte que a gente chama de circuito controlado. O que esse circuito faz, na verdade, é fazer essa conversão analógica digital. É pegar esse nível de tensão de saída do sinal lá do amplificador já filtrado, converter em um número binário, que eu vou poder, o computador vai poder compreender ou ler ou imaginar e trabalhar com isso. Então quem faz isso é um circuito integrado, que a gente chama de microcontrolador. Nesse caso, ele é um microcontrolador da família PIC, que ele já no recurso interno dele tem esses conversores analógicos digitais. Então eu consigo acessar aqui as portas de saída desse dispositivo com leituras analógicas. Então eu entro com um sinal elétrico aqui no nível de tensão que pode ser de 0 a 5 volts ou algo um pouco acima de 0 até 5 volts, converter isso em um número binário. Esse mesmo dispositivo tem a capacidade de fazer uma comunicação com a porta serial do computador. Só que para isso eu preciso de um chip para casar aqui questão de níveis de tensão entre o sinal de saída desse dispositivo e o sinal de tensão da porta serial do computador. Então esse circuito faz isso, ele pega esse sinal, faz a conversão analógica digital desse sinal e prepara esses dados para transmitir via porta serial. Por esse fenômeno só é feito, só é executada essa transmissão quando o computador solicita que esse dispositivo envie os sinais. Então essa questão dessas operações de conversão são executadas dentro de lógica embarcada. O que é isso? É um programa de computador propriamente dito que roda dentro desse microcontrolador. Então ele executa essas operações lógicas estabelecidas dentro desse programa. Então esse programa foi desenvolvido em linguagem C dedicada a microcontroladores da família PIC. E ele realiza essa leitura analógica e digitaliza esses sinais, que é essa conversão ali. Isso ele faz para os 6 canais, que eu tenho 3 células em cada plataforma, que resulta em 6 canais de leitura. E envia esses dados para o computador quando solicitado. E na medida que ele escuta isso, ele acende e apaga o LED que está aqui na área eletrônica, para informar que essa operação de comunicação entre o computador e o dispositivo estão ocorrendo. Isso daqui já é o que diz respeito à parte do software que está no computador. Vou abordar aqui alguns aspectos do software, mas já dizendo que o software não foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido pelo professor Garcia, que desenvolveu o software computacional e também está desenvolvendo esse software voltado para a leitura da plataforma de força. Esse software ainda vai passar por algumas melhorias, vou mostrar para você. Mas em paralelo, a software desenvolveu lá no laboratório de propriedades ópticas outro software para fazer a parte apenas de aquisição de dados da plataforma, mas só para fins, digamos assim, não tão específicos para a área de saúde. Depois eu vou mostrar o software, não nem abordado muito aqui. Aqui se eu quiser a nível de calibração, como é que a gente fez calibrar, conhecer como esses sensores respondem a determinadas intensidades de força. A gente usou aquelas pesos de academia, aquelas anilhas de academia, de 5 e 10 quilos. Com isso a gente usou aqui 3 anilhas de 10 quilos e uma anilha de 5 quilos. Com isso a gente conseguiu compor pesos de
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 15. Porém, eu avaliei o seguinte, ou observei o seguinte, que as anilhas não são pesos de calibração de balança que tem um nível de acurácia do peso muito bom. Tanto é que eu fui lá medir o peso de cada uma. A anilha que era para ser 5 kg, tinha 5 kg 280 gramas a mais. A anilha de 10 kg tinha 9 kg 215, ou quase 800 gramas a menos. A outra anilha de 10 kg tinha 9,365, 600 gramas a menos. A outra aqui tinha 200 gramas a menos. Então, se eu entrasse com os valores de 5, 10, 15, 25, eu ia ter um ser de medida muito grande na hora de fazer essa parte de calibração. Então, eu usei os valores reais das anilhas para fazer a calibração. Como foi feito? Foi aplicada essas intensidades de carga em pontos específicos da plataforma. Alguns pontos onde eu conhecia, ou pelo menos sabia como deveria ser a resposta do sistema de aquisição em função dessas cargas. Então são esses pontos aqui, ó, de P1 a P10. P1, P1, P2, P3, P6, P7, P8 são exatamente os pontos onde estão localizadas as células de carga, como se eu estivesse aplicando toda a carga sobre uma única célula de carga. E o ponto P9 e P4 é os pontos que a gente chama o baricentro desse triângulo formado pelas três células. Esse baricentro seria o centro geométrico dessa forma, ou seja, é o ponto onde as forças devem ser zero, que é o nosso centro de gravidade. Então aqui ó, tem, por exemplo, o gráfico dos P1. Só para vocês entenderem, ó, TE, TE e FE quem são? TE quer dizer que é uma célula de carga traseira, esquerda, externa. A TEI é a célula de carga traseira, esquerda, interna. E a FE é a frontal esquerda. Vamos embora. O outro sinal aqui é o ponto P6. Avaliando aqui, comparando o ponto P1 e P6, que são quem? São esses pontos aqui, ó. As duas células frontais, pé esquerdo e pé direito. Então, quando eu aplico a carga, observe que a inclinação das retas são mais ou menos parecidas, ou seja, as células respondem mais ou menos da mesma forma para uma mesma sequência de carga. E observe que as células de carga TE, TEI aqui, TDE, TDI, não tiveram variação nenhuma. Por quê? Porque eu não apliquei força sobre ela, apliquei a força sobre uma só. Então, de fato, isso era esperado, que as demais células não sofressem variação nenhuma. Então, isso é um bom sinal, que o sistema já está respondendo mais ou menos bem a intensidade de carga. Outra situação foi justamente os pontos P4 e P9, que são os baricentros aqui dos triângulos. Então, observe que nesse caso, sim, aqui eu tenho variação das três células de carga. Tanto é que eu medi sinal nas três células de carga. Porém, aqui a gente tem a curva de inclinação das células da ponta foi um pouquinho diferente das células de trás. Variaram um pouco, mas a inclinação está bem parecida. Tanto é que, por conta disso, eu fiz uma sobreposição desses gráficos para verificar que elas estão bem paralelas entre si, ou seja, uma plataforma e a outra responde praticamente igual para uma mesma intensidade de carga, em pontos parecidos. Aqui os demais pontos, pontos P2 e P3, que são esses pontos aqui e aqui. Então aqui nesse caso a mesma coisa, só uma célula de carga vai variar para cada um dos pontos. Isso também para os pontos P7 e P8, são os dois de carga. Mesma coisa, só tem apenas uma célula de carga variando nesses casos. Aqui foi esse ponto que é P5 e P10. Mesma coisa, aqui como está entre o meio entre as duas células, o que eu tenho é que a intensidade de carga vai ser dividida entre as duas. Então observe que elas estão bem paralelas, não está muito paralela não, mas consideravelmente paralela. Então observe que a distribuição de carga foi bem igual, então bem dentro do previsto pela geometria do cômodo de se aplicou a força. E as células da frente não sofreram variação nenhuma.